Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa da série do mês da Consciência Negra da Associação Brasileira de Imprensa. Hoje vamos conhecer o trabalho de dois comunicadores populares, comunicadores de periferia. Um vai chegar daqui a pouco, que é o Wesley Brasil, da Baixada Fluminense, mas a comunicadora já está aqui, é a Valéria Borges, de Belo Horizonte, mineira de Belo Horizonte, que tem uma história fantástica na comunicação de periferia, na comunicação popular, na comunicação para os moradores da comunidade da Pedreira Prado Lopes. Ao meu lado hoje, participando dessa entrevista, o jornalista Antônio Werneck. Werneck, boa tarde, boa noite, bom dia. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, Marcos Gomes, Valéria e as pessoas que estão nos assistindo aí. Prazer. Ok. Deixa eu dar uma boa tarde também, agora um pouco mais longo, né, para a Valéria Borges, essa pessoa fantástica que vocês vão ter o prazer em conhecer. E a cada minuto que eu converso com a Valéria, mais informação eu tenho, mais impressionado eu fico com a capacidade de liderança e da forma como ela desenvolve uma comunicação na periferia de Belo Horizonte, na comunidade da Pedreira Prado Lopes, ao ponto, ela me confidenciou isso, e eu vou revelar isso para vocês, porque eu não vou ficar escondendo nada de vocês aqui, de que se ela pensar hoje, né, em fazer uma outra atividade, a não ser a comunicação, a comunidade não vai deixar, porque ela hoje é cobrada. Valéria, cadê o jornal? Cadê a matéria? Valéria, cadê o vídeo? Valéria, vem aqui em casa. Valéria, é um prazer conversar com você. E é um prazer também poder contar a tua história. Muito obrigado por ter vindo. Então, eu que sou grata demais, né, por essa oportunidade de poder mostrar um pouco sobre a minha favela, sobre a minha comunidade, o meu povo. O que eu gosto mesmo, sabe? É de dar voz e vez para o meu povo. E vamos falar um pouquinho. Todo mundo que está aí, né? Obrigado. Nós somos aqui da Associação Brasileira de Imprensa, né, a Diretoria de Igualdade Étnico-Racial. Estamos começando um trabalho, nosso mandato é um mandato de 3 anos, e nós temos que fazer, e vamos fazer em 3 anos, um trabalho para deixar pavimentada uma estrada para que os que vierem depois de nós possam levar esse trabalho adiante, né? E muitos tentaram, né? K.O., jornalista Carlos Alberto Oliveira, enfim, muitos tentaram, e a gente, em homenagem a eles também, né? Senador Abdias Nascimento, o próprio Gustavo de Lacerda, fundador da ABI, um jornalista negro, o doutor Luiz Gama, jornalista, né? Luiz Gama, todos eles, né? Que vieram antes de nós, e a eles nós oferecemos todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço e toda a nossa dedicação. Valéria, eu queria que você começasse a contar um pouco a sua história de vida, porque ela não começa na comunicação popular, né? Ela vem muito antes, mas o sonho de fazer comunicação sempre existiu, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito dessa história. Eu queria que os nossos telenautas curtissem também e soubessem dessa sua admiração pelo jornalismo, a sua vontade de ser jornalista, mas que isso só aconteceu muito tempo depois. Então, eu sou Valéria, eu nasci aqui nessa comunidade, que é a Pedreira Prado Lopes, é trava-língua, né? É um trava-língua mesmo. Mas eu nasci aqui e desde a minha vida, assim, que eu comecei a me entender por gente, me incomodava muito, sabe? Ver a minha comunidade, e era muito sofrimento, era muita pobreza, era muito sofrimento, assim, que eu não conseguia entender de onde vinha. Mas, junto com isso, eu via também muita falta de estudo, sabe? De todo mundo. Então, era todo mundo no mesmo patamar e eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que eu posso ajudar? E aí você me pergunta, mas como é que você tinha essa consciência? Minha mãe trabalhava em casa de família e ela me levava para as casas para ajudar ela, porque eu fui expulsa da escola por ser muito indisciplinada.
E aí eu fui expulsa 3 vezes. A terceira vez a professora falou: essa menina não tem jeito, não. Pode se preparar que você vai ser prostituta ou ladra, sabe? E a minha mãe falou: não, você não vai ser isso, não, você vai trabalhar. E começou a me levar para as casas com ela, e eu ficava lá, aí eu comecei a perceber que os filhos dos patrões chegavam com o caderno meio-dia, almoçava, ia fazer lição, e eu falava: gente, como é que é isso? Eu não tinha caderno, eu ia para a escola sem caderno, eu ia para a escola descalço, eu ia para a escola sem lápis. E aí eu vi: olha, existe uma outra vida que não é aquela da favela. Existe uma vida aí paralela que eu desconhecia, sabe? E aí eu comecei a ficar com a minha mãe e tal, mas eu ficava sempre com essa inquietude de querer, sabe, que a favela mudasse, que os meus amigos da favela tivessem também a oportunidade que eu via lá, que os filhos dos patrões tinham. Mas eu não sabia nem o que fazer. Naquela época eu era criança, né? Devia ter uns 11 anos, mais ou menos. E aí, com 12 anos, eu falei assim: eu já sei. A gente escutava muito rádio, ninguém tinha televisão, assim, e a gente ouvia muito rádio, e eu escutava as notícias, eu achava aquilo fantástico, assim, e eu falava: quando eu crescer, eu quero ser isso aí, eu quero ser jornalista, eu quero que o pessoal da favela também consiga falar as coisas. E aí, com 12 anos, eu fui para uma escola da FEBEM, não escola internato, escola que eles abriram uma escola aqui, e aí eu me matriculei lá e eram professores muito bons, progressistas, sabe, assim, e eles começaram a me incentivar a falar mais. Aí um dia eu falei: eu queria ser jornalista e tal. Aí eles: ué, vamos fazer um jornal comunitário, então, você quer? Aí eu comecei, aí eu não sabia escrever, achei uma amiga que aí eu pegava as matérias, levava ela, eu contava e ela escrevia, da mesma idade, mas só que ela conseguia já escrever. Ela escrevia, a gente levava para esse lugar, aí a mulher lá batia lá naquela máquina lá de escrever, a gente passava no mimeógrafo e passava para a comunidade, mandava para a comunidade inteira. Eu saía entregando para todo mundo e cobrava 50 centavos para comprar álcool e comprar papel para fazer mais jornal. E todo mundo comprava, era muito legal. Mas aí, assim, né, eu tinha que trabalhar, e a minha mãe me levando para o trabalho, e isso, assim, era praticamente muito sofrido para fazer. E aí eu comecei a me envolver muito com o trabalho, e fui trabalhar em casa de família até os 17 anos. Eu falava: gente, não é isso que eu quero para mim, como é que eu vou ser jornalista ou professora, que também era o meu segundo sonho? Como é que eu vou ser se eu fico trabalhando o dia inteiro? Aí eu fui trabalhar numa creche. Na verdade, essa escola me deu uma oportunidade de estar ajudando, ser tipo essas mestrinhas dentro da sala. E eu fui ser mestrinha lá e acabou que esqueci do jornalismo e me dediquei mais a ser professora. Mas sempre escrevendo, então eu comecei a escrever tudo que eu via da pedreira, eu escrevia. Então, sobre a associação, sobre os bandidos, sobre as mulheres, sobre as prostitutas, sobre as crianças, tudo eu escrevia. E era muito louco, porque eu não tinha caderno, então eu escrevia em papel avulso, assim, papel de pão, papel que a minha mãe às vezes comprava pão, eu escrevia, guardava, tudo isso. Aí, escrevia sobre a polícia, escrevia tudo, assim. Imagina, tudo que acontecia na pedreira, eu punha no papel, tudo. E aí, vou dar um pulo, senão fica aqui até amanhã. E aí, com isso, eu fiz magistério, e aí fui dar aula, continuei nas creches, trabalhando, e aí essa coisa do jornalismo meio que ficou adormecido. E aí chega a pandemia, né? Chega a pandemia. Não, aí eu também, com esse medo da favela acabar, porque desde que eu me entendo por gente, assim, eu escuto a minha avó, os mais velhos falar: vão tirar a gente daqui, vão acabar com a favela, vão tirar a favela, porque a nossa pedreira ela é muito central, e ela é num lugar muito bom e muito bonito, e as pessoas elas ficam muito... a especulação imobiliária fica com o olho muito grande aqui, sabe? E aí eu ficava com esse medo deles acabarem mesmo com a favela. Aí eu comecei a arrumar uma maquininha e te fotografar toda a favela. Então eu fotografava todo mundo, eu fotografava tudo, eu escrevia tudo, eu entrevistava todo. E aí comecei a fazer entrevista com as pessoas sobre a favela.
E aí chega a pandemia, né? Vamos pular uns anos aí veio a pandemia, eu fiquei de quarentena aqui, eu moro sozinha, e eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser de nós? A favela vai morrer inteira, porque eu ligava a televisão, eu não entendia nada. Eu não entendia nada que eles falavam, sabe? Assim, os repórteres, eles têm uma fala muito técnica, eles falam uma coisa muito engessada, que não é para todo mundo entender, não é para todo mundo compreender o que eles estão falando. E aí eu peguei e ficava assim. Aí onde eu estava na janela, assim, olhando as ambulâncias, veio a ambulância pegar 2 corpos que deu aqui na minha rua, e eu, assim, desesperada, aí uma amiga minha ligou, que é jornalista, a Hélida Ramires. Aí ela pegou e falou, Valéria, e aí, o que a gente pode fazer para ajudar a pedreira? E ela já sabia desse meu sonho, porque eu era uma das pessoas que ajudava ela quando ela trabalhava como repórter. Eu era, sabe, assim, às vezes ela falava, estou precisando disso. Eu falava, tem uma pessoa aqui, eu vou te mandar. Ou então a equipe dela vinha e filmava aqui. E aí ela pegou, por que a gente pode fazer para te ajudar aí? E aí eu peguei e falei, olha, eu estou acabando de ver a ambulância, eu mandei a foto para ela, assim, eu estava chorando, ela falou, não, Valéria. Aí ela falou, o que eu posso fazer? Eu falei, sou Hélida, você tem a técnica, eu tenho a vontade, vamos fazer um jornal comunitário, um jornal online, para a gente dar voz e vez para esse povo e fazer com que esse povo entenda o que é essa pandemia. E aí a gente começou. Aí eu punha máscara, arrumei um microfone que está ali, depois eu vou fazer uma cena aqui para vocês, como é que eu faço, e ia para a rua. Atenção, comunidade! E ia falando da importância de lavar as mãos, sabe assim, de passar álcool em gel, e aí comecei a fazer o jornal, e era para ser só na pandemia, era para ser só naquele auge da pandemia, e aí está aí até hoje, né? Já vai para 3 anos, 2 anos e pouco, e aí eu não dou conta de parar mais, porque por mais que eu queira, a comunidade não deixa mais. Pois é, Valéria, você estava contando um pouco que são 9.000 famílias, né? E como é que a sua publicação mudou a rotina das pessoas? De que forma ela ajudou? E como as pessoas estão... Você já falou que eles não querem mais que você pare, né? Quer dizer, eles tomaram conta do seu espaço jornalístico, mas como é que a comunidade, ao longo desse período aí dos 2 anos, ela se comportou? E em que forma você conseguiu ajudar ou foi ajudada pela comunidade para tratar esses assuntos aí? A pandemia, eu imagino que tenha sido bem difícil, né? Você falou tudo, como é que eu pude ajudar, mas também ser ajudada, né? Também ser ajudada através disso. É isso, sabe? Assim, desde que eu me entendo por gente, eu sou muito ligada em tudo da comunidade. Quem anda aqui comigo fica bobo, porque eu sei o nome, o endereço de todo mundo, e eu converso com todo mundo, e eu sei quem é todo mundo. É isso, né? Eu fui professora aqui dentro a vida inteira, de creche, de projetos, de tudo. Então, os meninos vão passando na minha mão, hoje eles já são avós, então os netos já sabem quem é a tia Valéria, eles me chamam de tia Valéria. Então, assim, foi muito legal, porque, assim, a partir dessa iniciativa da gente fazer o jornal, a gente começou a entender mais o que o povo queria, sabe? Porque até então, aí foi que eu fui ver, sabe, como que era gritante a nossa mídia, a falta de informação da nossa mídia, sabe? Às vezes eu tentava puxar da boca deles o que eles entendiam do que a grande mídia estava falando, o povo não sabia nada, sabe? Assim, era uma confusão mental. Então, eu pude ajudar exatamente nisso, sabe? Quando eu faço jornal, eu faço na linguagem que o meu povo entende. Então, eu falo aquilo que o meu povo quer ouvir. Valéria, cita um exemplo para a gente. Como é que você faz a linguagem que possa ser entendida? Cita um exemplo para a gente. Então, vamos falar de consciência negra. Vamos falar de consciência negra. Na consciência, tem até a reportagem que vocês podem ver depois. Na consciência negra, eu saí perguntando para a comunidade o que é consciência negra? Aí algumas pessoas falavam, ter consciência negra é saber que eu sou negro. Ter consciência negra é ficar esperto, porque senão a polícia mata nós.
ter consciência negra. Então, assim, quando ela verbaliza, quando ela fala aquilo que ela acha que ela começa a se ouvir, e aí você pode trocar, porque, assim, não é só eu perguntar, mas também eu troco, entendeu? Eu pego informações e aí eu converso, eu falo, e eles também falam, entendeu? Então, e muito louco, porque assim, a moça falou, eu perguntei à moça assim, você já foi discriminada alguma vez? Ela, eu não, graças a Deus eu não, sempre trabalhei em casa de família e não sei o que, não sei o que, mas eu nunca fui discriminada. Aí eu perguntei, você comia na mesa dos patrões? Ah, não, era só depois que eles comiam e se sobrasse, sabe? Ah, então me conta. Aí, quando eles iam contar as coisas, aí ele falava, não, inclusive o copo era separado. Não, inclusive, assim, eu trabalhei em casas, tem uma lá que fala exatamente isso. Eu trabalhei em casas que eles não me pagavam, mas era uma bênção, porque eles me davam a comida que sobrava e eu trazia para casa, que me alimentava a minha família. Então, era um escravo vedado, entendeu? Assim, era de uma forma... Então, aí, e eu consigo ajudar a comunidade quando aí eu sento com ela e falo do direito dela, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto moradora de periferia, enquanto cidadã, o que a Constituinte fala. Então, abre um leque na vida dela, sabe? E com isso, eu também abri uma biblioteca, assim, junto com esse meu amigo que era de Niterói, a gente abriu uma biblioteca que chama Dois contra o Mundo. Tem no site também. E eu colocava na pandemia. Então, eu ia na pedreira com o meu carrinho de livros e colocava em cima das pedras os livros, colocava no campo de futebol, colocava nas esquinas para o povo ler. Então, eram livros de Luiz da Gama, sabe? Então, isso é trazer consciência para o povo, isso não é só pegar uma tela e ficar falando para o povo, não. E aí eu arrumei um microfone, que aí eu vou para a rua. Você viu isso por aí. Então, eu vou até pedir para a Camila mostrar, né? Tem umas fotos aí, vou pedir para a Camila mostrar as fotos da Valéria atuando, né? E depois você viu isso por aí. Você viu isso por aí, né? Sim. E depois tem a foto panorâmica da pedreira Prado Lopes, que nós vamos mostrar também. A Camila deve estar providenciando lá. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Oi, Oi, Camila. Infelizmente, eu não estou conseguindo adicionar a foto também, estou sem permissão. Então, então eu coloco aqui, não tem problema. Eu coloco, eu pensei que você estivesse vendo aí. Então, eu vou colocar aqui. Depois eu vou ter que te mandar essa parte para editar, tá bom? Aí a gente edita essa parte. Tudo bem, se quiser, a gente não precisa pôr e eu coloco depois, então. Não, tá tranquilo. Tá bom, a gente vai fazendo aqui. Tá bom. Vamos fazendo aqui, peraí, deixa eu só mostrar aqui essa parte. Eu vou aproveito e faço uma pergunta, a Valéria vai conversando com a gente. Tá. Valéria, me conta um pouquinho, você falou primeiro, você falou do mimeógrafo, né? Ou seja, era aquele trabalho lá atrás de mimeógrafo, folha. Hoje, como é que esse trabalho é feito? Então, hoje a gente não tem um jornal impresso, né? Hoje é tudo online. Então, o trabalho é feito tudo aqui dentro da minha casa. Eu tenho uma casa muito pequenininha. Lá, se vocês olharem aqui atrás, está ali com chroma key ali atrás. Então, ali é meu guarda-roupa, eu coloco ali um pano verde, e aí a gente conseguiu comprar um ring light, e aí eu comprei um celular, e aí eu gravo tudo no celular, tudo assim, bem rústico mesmo, sabe? E é isso, eu não sabia nada. Então, eu tive que aprender na marra, editar, porque eu gravo, eu faço a reportagem, eu edito, eu subo, sabe? Então, foi uma coisa que eu tive que aprender em pouco tempo na pandemia, assim, era muito rústico mesmo, sabe? E esse que vocês estão vendo aí, ó, Você Viu Isso por Aí, é eu na comunidade fazendo jornal, falando com a pessoa ao vivo, assim. Muito bacana. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção e que acontece muito nas periferias do Rio, de São Paulo, e eu queria que você falasse um pouco mais, é sobre essa questão, né, de você ter a polícia na comunidade, o bandido, né, na comunidade, no Rio, em São Paulo isso está muito presente, eu não sei como é que é em Belo Horizonte,
mas você falou um pouco. E aí, de certa forma, você tem essa preocupação, né? Você já foi censurada de uma ou de outra parte? Como é que você lida com essa... Como é que você se equilibra nessa corda bamba? Então, eu sou uma privilegiada de ter sido professora de todos os meninos do tráfico, do comando, né? Então, a gente tem um relacionamento muito bom. Eles me respeitam muito, assim. A gente foi criado, os mais velhos foi criada junto, e esses menores foi professora deles. Então, não tenho problema com o tráfico, não. Com a polícia também eu não tenho problema, mas a única coisa que eu me preocupo mais e que eu me policio mais para falar é da igreja. E, assim, é incrível falar isso, né? Isso é até ruim falar para mim isso, porque assim, eu sou da igreja, eu fui para a igreja muito nova, eu sou evangélica, e assim, para mim é muito difícil. Eu tenho muito mais medo da igreja do que da polícia e dos bandidos. Muito mais. O relacionamento é muito bom. Eu não tenho problema nenhum assim com eles, com nenhum dos dois. A polícia eu deixo para lá. Na verdade, a polícia eu nem mexo. Sabe, assim, meu papel não é esse, assim. Agora, os meninos não. Os meninos às vezes, assim, tem um que eu tô gravando, você viu isso por aí? E eu falo, ô fulano, cadê a máscara? Ele, ai, tia Valéria, esqueci. E ele é o chefão, entendeu? Então, assim, você viu isso por aí, eu mexo com eles, eu mexo com todo mundo, assim. Só com a polícia e com a igreja que eu fico meio receosa, assim. Valéria, a gente viu aí algumas fotos, né, de você com a equipe na rua. A equipe tem bastante gente, né? Legal. Vamos identificar aqui algumas pessoas da sua equipe, Valéria? Deixa eu mostrar aqui, né? Deixa eu só falar um pouquinho antes dessa equipe, porque quando o jornal, essa equipe já é quase outra. Quando o jornal surgiu, eu convidei um grupo de mulheres para vir, de pessoas, mais mulheres, para vir fazer com a gente, porque estava um pessoal mais parado. Então, eu convidei uma moça que chama Anaí, ela tinha 65 anos, eu convidei uma outra que era lésbica, LGBT, convidei várias mulheres. E aí, elas mesmas escolheram o que elas queriam falar. Então, essa queria falar sobre o papo reto, eu que falo. Tinha o Rasgando o Verbo, que ela falava tudo sobre esse tema de homofobia, sabe? Assim, falava com os meninos da comunidade que são homossexuais e que tem essa dificuldade por ser, né? Então, era a voz deles falarem. E essa menina que falava, eu quero falar sobre a mulher de 60, que ninguém fala. Então, a gente criou vários quadros. Mas, com a volta das pessoas trabalhar, a gente perdeu todo mundo, porque voltaram a trabalhar e não dá tempo de fazer o jornal mais, né? Agora, essa equipe que está aí é a que a gente tem, mas que assim, é bem volante, sabe? Assim, vai e vem, não pode contar muito, não, porque é uma loucura. Mas quem é quem? Então, ó, esse primeiro aqui, ó, é o Max. Esse de óculos aí é o Max. Ele é um rapper, ele é um artista aqui da nossa comunidade, ele também é compositor e ele ajuda a gente no jornal Você Viu Isso. Essa próxima aí é a Miriam, que ela também fazia parte do jornal, ela fazia parte do Você Viu Isso por aí, mas ela saiu porque ela está mexendo com problema lá, ela está com problema lá com a aposentadoria, e aí ela ficou com medo de falarem que ela está trabalhando, e aí ela teve que sair do jornal, mas ela dá todo o apoio ainda, manda matéria para nós e tudo. Essa próxima é a Stephanie, é uma jovem, né, que ela também ela é artista, ela é música, ela é presidente da Associação Negra, ela foi eleita agora em Belo Horizonte. Essa aí que é a Hélida, ela que é a mãe do jornal praticamente comigo, sabe? Assim, ela que me ligou, ela que falou, Valéria, tá na hora de colocar o seu jornal em dia, ela trabalhou na mídia há muito tempo, ela é formada, ela que é a dona do jornal aí. Ela não gosta que fala não, porque ela fala que sou eu, mas assim, é nós duas. Essa é a Gabi, ela tem essa aqui, ó, que no começo ela fazia com as crianças, né? Tinha que ter uma voz para as crianças, e ela fazia esse boneco aí, era Pepe Linda. É PPL
Linda, né? Pepe Linda. Então, ela tinha essa locução com a criançada sobre o Covid. A próxima sou eu. Essa moça ela só veio nesse dia, ela é namorada dessa, então ela ajuda assim, mais ou menos, eu nem sei o nome dela direito, não. E a outra que está aqui atrás é a Rosana, que assumiu sessentona, que falava sobre o problema das mulheres de 60, né? Essa história toda aí. E a Yara não está aí, que falava sobre LGBT. Muito bom. Você e a equipe toda, né? E mais uma vez aqui. Agora a gente tem outra, a gente tem a Carol, que é a Carolinda, que ela fala sobre o empoderamento da mulher negra, sabe? Assim, usando o cabelo, que chama Que Pente Que Me Penteia. Então, ela fala toda essa coisa do racismo, quando ela conta a história dela quando ela era criança, que a professora falava que ela tinha cabelo duro. Então, ela traz essa coisa do pente que me penteia, mas ela traz para esse lado do racismo, do empoderamento feminino, essa coisa toda, assim. E aqui, Valéria, a gente tem um panorama da comunidade, né? Da periferia, né? Da Pedreira. Da Pedreira. Prado Lopes. Prado Lopes. Quebra-língua mesmo. Trava-língua. Prado Lopes. Está aqui, ó. É uma visão panorâmica, né? Perdão, Marcos. Valéria, você pode contar um pouquinho da história? Porque parece que a Prado Lopes, a comunidade, ela tem uma história importante na fundação de Belo Horizonte, né? Além disso, ela foi um refúgio de escravos, ou seja, ali se formou um quilombo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como é que essa identidade ainda permanece na comunidade, ou seja, esses remanescentes aí de escravos fugidos, né, que foram se abrigar na Prado Lopes. Sim. Vou só falar, esse aqui é o Joaquim, esse de blusa preta que está bem aqui na frente é o Joaquim, ele é grandinho assim, mas ele tem 12 anos, ele ajuda a gente mais na área da arte, dessa coisa, ele é muito bom, sabe? Ele quer ser ator, ele quer ser artista. E a Carol é essa daqui, que está fotografando, a Carolinda. Então, a Pedreira, ela veio antes de Belo Horizonte. Quando pensaram em construir a cidade, a Pedreira já existia aqui, ela já era, não tinha ainda os barracos, mas as pessoas vieram do interior para quebrar as pedras para construir a cidade. Mas já existia uma parte já com as pessoas morando, né? Pessoas que vieram para cá, tanto que tem o nome da rua aqui, Escravo Isidoro, que era o escravo que veio para cá no começo. Tem vários nomes assim que dá para a gente para entender isso, sabe? E a história da Pedreira, contada pelos nossos muito antigos, eles falam exatamente isso, que aqui foi o primeiro quilombo, né, de Belo Horizonte, assim, antes de Belo Horizonte existir. Aqui já era um quilombo, e os negros vinham para cá para se esconder, né, das fazendas aqui, que aqui é Ouro Preto, né? Então, aqui já foi o lugar de refúgio dos escravos. E a Pedreira, ela tem, assim, muita história, sabe? Porque, assim, daqui saíram muitos artistas, assim, muitas pessoas que fizeram a história, né? Aqui foi o berço do samba, aqui foi onde teve a primeira escola de Belo Horizonte, escola mesmo, escola formal, de Minas Gerais, eu acho, dentro de favela. Aqui foi... Tanto que, assim, aqui é um do lugar que tem mais escola, que tem tudo e não tem nada, sabe? E a Pedreira, ela tem uma coisa muito boa. A Pedreira, ela não aceita a milícia. A Pedreira não aceita, um grupo dos meninos do tráfico mandar, não aceita, não tem isso aqui. Sempre quando alguém se levanta, a comunidade não aceita. Ele é mais um, ele é respeitado, ele mora aqui, mas ele é mais um, ele não é o que manda. Então, aqui não tem, pede para os meninos lá para se pode filmar, pede para os meninos lá, não existe isso aqui, sabe? A gente
é bem taxativo nisso, assim. E a favela, essa foto é minha, ó. E a favela é essa coisa linda que vocês estão vendo aí, sabe? Assim, ela era muito grande, mas agora ela reduziu para metade, porque com a urbanização, essa coisa da urbanização aí, eles pegaram a metade do nosso povo, da nossa gente, e mandaram para as periferias mais longes que existem, sabe? E aí, hoje a Pedreira era 21 mil famílias, e agora ela só é um pouco mais de 9 mil famílias morando aqui. Então, não é uma favela muito grande, não. É uma favela mediana, sabe? E aí, e ainda dividiu. Hoje a favela é dividida em 3. Então, é o Buraco Quente, a Pedreira Prado Lopes e a Maloquinha. Eles dividiram a favela para enfraquecer mesmo. Então, é isso. Esse aí eu fiz na Consciência Negra do ano passado. Eu entrei no ônibus, né? O moço virou e falou assim, hoje a jaula está lotada. Hoje a jaula está lotada. Já quis dizer que eu era macata, né? Eu não ia comprar uns lápis. Eles achou que eu estava roubando. Como o valor, tirar roupa, mostrar que eu não estava. Isso é só um depoimento, né? Um pouquinho Sim. desse fragmento. E elas falaram trabalho. que nunca tinha sofrido racismo. Como é importante, né? A gente ter um veículo de comunicação local para Sim. estabelecer essa consciência. Desse período da pandemia para cá, Valéria, você observa mudanças no comportamento ou na forma de entender, né, a comunicação? O que você está levando para eles? Sim, sim. Esse mês, a nossa comunidade está sem água. E aí o povo me chamou, Valéria, nós estamos sem água. Eu não sabia que a parte de cima estava sem água. Valéria, a gente está sem água. Faz a reportagem para nós, coloca lá no seu jornal. Eles podiam ter falado assim, ó, chama a mídia, chama a fulana, a ciclana, não faz a reportagem. Então, quando eles falam isso, eu vejo que eles reconhecem o jornal da nossa comunidade como um jornal potente, um jornal que não é só fala, não é só para mídia, sabe? Eles veem como um veículo de comunicação que vai poder ajudar eles para frente. E aí depois veio a mídia, né? Veio a Record fazer a reportagem. E aí foi muito legal, porque ninguém nunca quer falar com a mídia aqui. A mídia não pode nem subir. A mídia não pode nem subir. Então, a gente fez aniversário na rua do Mês Sem Água, e a comunidade participou, e a comunidade falou, mas só foram porque o Serviu Isso estava lá. Então, eles agora só dão reportagem se o Serviu Isso estiver lá junto, entendeu? Então, eu vejo isso, que quem dá empoderamento para o jornal é a própria comunidade, porque ela acredita na potência dele. Interessante. Deixa eu anunciar aqui para vocês a chegada do Wesley Brasil. Muito obrigado por ter vindo, Wesley. Wesley é um colega, é um comunicador da Baixada Fluminense, da região do estado do Rio de Janeiro, que tem ali, me corrija se eu estiver errado, são 13 ou 14 municípios, mas eu só sei que a população... 13 municípios, né, com população maior que a população do Uruguai, né, com toda a potência, né, com toda a vida, com todos os problemas, né, de uma localização, de uma localidade sem atendimento do poder público, mas com muita vida, com muita potência, né? E o Wesley é um desses comunicadores que estão a serviço dos munícipes da sua localidade, e é um que, como Valéria, não quer mais sair do seu lugar, né? Quer viver o seu local, né? Crescer no seu local e valorizar o seu local. Conta um pouquinho a sua história, Wesley. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo aí. Valéria, é um prazer estar contigo. Prazer. Com o Antônio também, com o Marcos também, mas especialmente com a Valéria, novidade aqui na minha rede. É muito legal te ouvir aí, mesmo só um pouquinho atrasado, né? Bom,
como o Marco já falou, né? Meu nome é Wesley Brasil. Eu sou da Baixada Fluminense, que é o lugar mais legal do mundo para se viver, e eu posso provar com um bocado de esforço, mas eu provo. Eu sou do Jardim Meriti, inclusive eu estou gravando agora do Jardim Meriti. Vou mostrar aqui, ó, no fundo é o meu bairro acontecendo aqui, né? E eu estou na barbearia, Black Belt Barbershop, que é uma barbearia que me abraçou em vários sentidos, tanto no nível profissional quanto no nível pessoal. Aqui eu faço meus trabalhos, gravo meus vídeos, eu tenho uma conexão boa de internet, tenho bons amigos, tenho companhia para o almoço, eu tenho o que eu estou precisando para tocar a minha vida. E isso, no nível pessoal, se reflete no meu trabalho. Eu quero muito que outras pessoas tenham esse tipo de ambiente. Lugares seguros, lugares legais, amigos, acesso ao alimento, acesso ao mínimo de qualidade de vida, né? A gente não está falando de muita coisa, não, mas é só o suficiente para viver de forma digna, né? Meu trabalho envolve isso. Eu sou um contador de histórias profissional. Eu conto literalmente histórias de várias formas, através de foto, de vídeo, dirigindo, apresentando, produzindo, enfim. Só para vocês terem uma ideia, hoje, nesse momento... legal, obrigado, estamos no site. Nesse momento eu estou aqui na barbearia porque eu estou literalmente contando uma história. Eu estou junto com a Batalha do Real, contando uma história de 2007, como é que foi a Batalha do Real naquele ano, junto com a Liz MC, que apareceu ali. Esse é o meu trabalho, contar histórias. Seja eu falando ou outras pessoas falando. E o site da Baixada existe para isso também, para contar histórias. Mas, nesse caso, é para servir como uma plataforma de mobilização a favor da Baixada Fluminense, né? E aí, logo de capa, aí, vocês podem ver o que a gente faz. A gente dá resultado para a cidade, para a região, né? Essa matéria, por exemplo, sobre o pessoal do Existe Amor na BXD, a gente conseguiu quadruplicar as vendas deles. A Lu Brasil, uma grande amiga que eu tenho, tem o mesmo sobrenome que eu, mas não é minha parente. Ela está dando um curso agora de cultura hip hop, né? Principalmente de grafite, lá no Galpão Gomeia, que é em Caxias, em Duque de Caxias. O site da Baixada também ajudou a registrar quando o Galpão Gomeia nasceu. O site ajudou a potencializar a campanha que lançou, né, o Galpão Gomeia, né? Então, esse é o nosso trabalho, é mobilizar as pessoas a favor do território. A gente não está de olhos fechados sobre o abandono, sobre, enfim, os problemas que as pessoas já sabem sobre a Baixada Fluminense. A gente não está de olho fechado para isso. Mas a gente está mais interessado em pautar, em falar, em espalhar para as pessoas o que as pessoas não estão vendo, que é essa potência aí que vocês estão vendo na capa do site da Baixada mesmo. Iniciativas de amor, iniciativas de aprendizado, entretenimento. Tem um livro para voar que vai ser na Feira Iguaçu, que eu ajudei a fundar essa feira em Nova Iguaçu, uma feira bem grande na cidade. E esse é o nosso trabalho, tentar falar o que os outros não estão vendo, sabe? Porque é claro que a gente precisa do jornalismo de denúncia, jornalismo comunitário, um trabalho como o da Valéria mesmo, é fundamental. Mas no caso da Baixada Fluminense, isso já acontece. A gente está em outro estágio, então. A gente está olhando para as coisas boas mesmo, sabe? Porque acaba sendo o nosso papel, e é um papel político pra caramba, um papel de resistência, é um papel que pouca gente faz, pouca gente consegue até, porque o nosso território é um território muito fácil de ver os problemas mesmo, são muito evidentes. Então, enxergar e ter esse olhar é diferente. Tanto que no meu Instagram, assim, para fechar minha fala aqui, eu convido quem puder seguir no meu Instagram, @WesleyBrasil. Eu literalmente mostro como é o dia a dia do editor do site da Baixada. Então eu mostro como é que é essa coisa que eu estou falando toda aí na prática. Então eu estou sempre cercado de artistas, produtores. Todo dia não, né? Nem todo dia. Mas quase todo dia eu tô com algum artista, com gente legal no território, comendo alguma coisa legal, fazendo alguma coisa legal. Sem ostentar, só vivendo uma vida digna que todo mundo merece. Vou passar para o Werneck fazer uma pergunta para o Wesley Brasil. Vai, Werneck. Wesley, prazer. Eu estava ouvindo aqui a história da Valéria, que é uma história um pouco com um perfil parecido, mas com um histórico de vida diferente, né, do seu, eu imagino. A Valéria contou uma história aqui de como ela começou, e a comunidade dela, que é uma favela, né, então ela está restrita a um espaço, vamos chamar assim, né, que a grande mídia tem dificuldade de acessar e fazer com que as pessoas entendam o que ela quer dizer. Então, a Valéria ocupou esse espaço, hoje é respeitada na comunidade, é uma comunidade com
9 mil famílias. Eu imagino a Baixada a Baixada Fluminense, o seu território, só isso você imagina. Se cabe em alguns países, né? Só para fazer essa comparação com a pedreira lá, Prado Lopes, é uma outra realidade. Mas o que eu acho interessante é que você tem uma outra pegada, você é quase um influencer nessa questão aí do jornalismo, o que é muito legal. E como é que está seu engajamento aí, e como é que está o retorno das pessoas? Você já é reconhecido? As pessoas te ligam para pedir informação? Eu queria que você contasse um pouco do seu perfil, como a Valéria nos explicou aqui como é que ela está trabalhando lá. Legal. Então, eu me envolvo diretamente com cultura no território, então eu sou mais buscado por gente da área da cultura, né? E eu particularmente, eu circulo a metrópole. Então, o meu rolê, particularmente, não é só na Baixada Fluminense, é em outros lugares da metrópole carioca. Então, isso se estende aí a vários lugares do Rio de Janeiro em geral, Zona Norte, principalmente, né? Wesley, desculpe, eu estou vendo o Renê, né? Renê Silva. Sim, grande amigo. Numa foto com você, o Renê, que começou aos 11 anos lá na Voz da Comunidade, né? Em 2005, e hoje está fazendo 27 anos e furou essa bolha, né? Um fenômeno de comunicação. O Renê é um grande amigo. Inclusive, a gente se conhece já há bastante tempo e me ocorre agora que a gente nunca realizou o sonho de dar um rolê junto no teleférico, né? Que agora está desativado. Então, o Renê está me devendo aí, então fica a cobrança para o governador para voltar com o teleférico para o Renê cumprir a promessa de me levar para passear lá, né? Mas dá para ver aí no meu Instagram mesmo, assim, essa minha circulação no território todo, né? Na Zona Norte, buscando caminhos de influência para expandir mesmo, para falar sobre essas coisas que eu disse antes, né? As pessoas me procuram, mas é muito pouco, principalmente na área da cultura, que eles procuram mais, porque eu não me envolvo nas pautas tanto de política partidária, né, quanto na área de segurança pública. Vocês vão perceber que no nosso território, na Baixada Fluminense, a gente meio que não tem comunicadores diretamente ligados à segurança pública. Quando tem, são ligados a governos, algum tipo de governo, algum tipo de candidato. Então, o site da Baixada e eu não estamos a serviço de nenhum tipo de projeto de poder. Então, consequentemente, vocês vão me ver aí agora, por exemplo, na sequência de imagens minha no Rock in Rio, encontrando amigos, reencontrando gente, né? Aí a gente está falando de artistas, de outros comunicadores também, né? Eu estou circulando São João de Meriti, que é a minha cidade original, e aí até sobre questão de tamanho de território, né, que você mencionou, eu me reconheço como um habitante da Baixada Fluminense, não necessariamente de São João. E eu entendo que assim, é um território de quase 5 milhões de habitantes hoje, né? E eu tento circular as 13 cidades mesmo, assim, principalmente, claro, a Baixada Fluminense Central, né? Que por um acaso, a vida me trouxe para cá, me fez nascer já em São João de Meriti, que é no meio da Baixada Fluminense. Então, por isso, para mim, é mais fácil também ter essa vida. Então, só uma ideia, você tem quantos anos e qual é a sua formação, assim, só para as pessoas... A minha idade, eu tenho suficiente de idade e a minha formação é a pista, é a rua mesmo, não fiz faculdade não. E eu descobri que eu tenho ensino médio incompleto, porque eu não tive as aulas de física. O Wesley, me explica uma coisa, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, uma experiência também muito legal, e a gente acompanhou você fazendo um trabalho para a Globo News, mostrando a Baixada Fluminense para a Globo News. Como é que foi essa experiência? Como é que foi esse trabalho? E a partir de que momento? Como é que eles te acharam? Então, a Globo News ela havia lançado em 2016 o aplicativo Na Rua, que seria um grande hack do sistema Globo, cara, porque é um aplicativo onde a população envia as pautas. E aí a população já envia foto e vídeo junto do texto. E a localização. Então, a Globo tomaria a decisão de usar a imagem da pessoa, que já está cedendo ali pelo aplicativo, ou de mandar uma equipe no local mesmo e tal, dependendo da pauta. Cada pauta é uma pauta, né? E aí eu fui o colaborador número 0 do aplicativo. Antes do primeiro, por assim dizer. Eu fiz uma matéria junto com eles sobre uma lei em Nova Iguaçu que tinha um teor homofóbico. E aí, resumindo grosseiramente,
se um professor visse um aluno dentro da escola sendo chamado de alguma coisa homofóbica, o professor não poderia intervir, não poderia explicar o que está acontecendo. Ele deveria ficar em silêncio. Resumindo grosseiramente, não é bem isso, né? Mas é quase isso. E o convite veio através do Romário Regis. Não, surreal. A gente está aqui de olho na Baixada Fluminense, entendendo que esse lugar é um grande laboratório para o país, porque não chama tanta atenção quanto o vizinho, que é a capital, o Rio de Janeiro, né? Mas ainda assim é o Rio de Janeiro, que é o laboratório do Brasil, né? E aí eu estou falando de forma bem ampla, entenda como quiser e está certo o seu entendimento, né? Mas como eu cheguei lá na Globo News foi através de uma indicação do Romário Regis, que eu nem sei, inclusive, se ele disputou agora as eleições, ele estava vereador em São Gonçalo recentemente. Ele já foi colaborador da RJTV, né? Amigo da RJ, eu acho, não lembro agora o nome, desculpa. E aí o pessoal da Globo News estava querendo gente interessante para falar e tal, e aí me acharam interessante e me chamaram. Eu fiz essa pergunta também para a Valéria, né, de como vocês são acessados pela mídia hegemônica, né, para que vocês passem pautas ou que vocês mandem já o produto elaborado. E conversando com comunicadores em Manaus, em Belém do Pará, no caso do Wellington, Railton em Maceió, enfim, muitos colegas, e eles começaram a perceber também que essa, vamos dizer assim, exploração, né? Essa mania de pedir para vocês fazerem o trabalho que eles tinham que fazer, estava se disseminando. E aí parece que todo mundo acordou, entendeu, e agora não. Agora vem aqui, você faz a matéria, a gente encaminha, te ajuda, coisa e tal, mas você tem que vir aqui. A Valéria acabou de contar essa experiência para a gente, a pedida por ela na pedreira Prado Lopes, né? Faltou água, né? Uma comunidade agora, o pessoal da Prado Lopes chama a Valéria, mas não liga para o veículo, né? Quem tem que fazer a primeira matéria é a Valéria. Isso passa por você também, você tem contato com isso, eu sei que você não trabalha com política, mas você sente isso de perto? Eu, assim, tentando dar um passo de cada vez para te responder a pergunta, no caso do aplicativo do Na Rua, eu particularmente vejo que até fazia sentido não ter grana envolvida, porque era um teste para o aplicativo que já seria aberto para a população. Então eu entendi que eu era um usuário beta, né? Era uma coisa bem pontual, e eu não tinha trabalho com isso, assim, sei lá, a Globo mandava algum carro, se eu tivesse que ir em algum lugar, a Globo mandava um carro para eu ir e tal. Então tinha essa camada da conversa, né? Com relação a gente produzir primeiro, eu acho que é mó papo de liberalista, então eu preciso explicar bem isso para eu não sair como liberalista aqui. Mas eu acho que o nosso papel, enquanto mídia comunitária, enquanto mídia local, é realmente falar primeiro, sabe? Eu acho que a gente está em cima do lance, a gente tem autoridade para falar, a gente tem um outro jeito de contar a história. A gente tem um caso muito legal aqui na Baixada Fluminense, legal porque deu tudo certo, né? Que foi quando o prefeito de Belfor Roxo atacou uma unidade federal de ensino e o site da Baixada foi o primeiro a reportar o assunto, a noticiar, e aí a Globo foi lá porque viu a matéria. Eu cheguei no repórter da Globo, perguntei como ele ficou sabendo da situação, e ele falou, a matéria do site da Baixada circulou na redação aqui da Globo. Então a gente teve que vir, sacou? Então tem essa camada também de a gente ter esse papel de estar na frente. Agora existe a terceira camada, que é a que eu acho mais interessante para discutir, que é realmente assim, ok, esses veículos chegaram primeiro, são fontes confiáveis, como é que a gente remunera essa galera? Fonte é remunerada? Eu acho que não. Mas se a gente está produzindo um conteúdo que vai ser aproveitado, sabendo que a gente tem uma relação de, sei lá, uma boa praça ali e tal, eu acho que a mídia hegemônica ela tem que pensar formas de nos remunerar sim. Porque se a gente parar, eles param. Então eles têm que pensar formas de nos remunerar. Agora, quais formas? Acho que não cabe a mim agora, hoje, entrar nessa área que é bem profunda e complexa, envolve até questões trabalhistas. Porque se os caras estão pagando X por X tempo para a gente, já se configura um vínculo empregatício, né? Eu não tenho nem autoridade para falar sobre. O que eu posso adiantar é que apareceu até uma imagem minha aí na Globo, inclusive recente, que eu fui no Jornal Nacional lá e tal. A Globo ela tem uma plataforma chamada Comunidade RJ, onde ela chama comunicadores locais
para conversar. Comunicadores de territórios para trocar ideia e entender como se fala da gente. Eles não querem necessariamente que a gente trabalhe para eles, mas eles querem escutar a gente para saber como a gente quer que retrate o território. E, claro, se a gente sentir a vontade de sugerir pauta, eles estão abertos para isso. Mas essa conversa ela está começando, sim, dentro da mídia hegemônica, de formas de remunerar os veículos locais. Ok. Nós já estamos entrando aí na reta final dessa conversa. Aliás, é a primeira conversa, tá? Vocês não pensem que vocês vão ficar livres da ABI, não, que nós vamos ficar agora colados aí no pé de vocês, porque a gente precisa entender e valorizar, né? Reconhecer e valorizar o trabalho de vocês e, acima de tudo, estabelecer portas abertas na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa. Tem 114 anos, o ano que vem é um ano emblemático, né? São 115 anos. Né? A gente precisa celebrar juntos, né? As nossas vitórias, chorar um no ombro do outro, né? Mas a gente precisa celebrar e nós temos muito que celebrar. René, eu passo para você para a gente ir para o encaminhamento aqui final e deixando claro que essa é a primeira de muitas, tá? Valéria e Wesley. Na verdade, é só dizer que foi um grande prazer participar dessa conversa, né, desse programa, conhecer duas realidades importantes da comunicação hoje no Brasil. Né? A gente, ao longo dos últimos anos, a gente tem visto a comunicação se transformar, né? Ou seja, grupos de WhatsApp, a mídia eletrônica, ou seja, a gente está perdendo um pouco aquela tradição da notícia estar num veículo tradicional. Então, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz, né? Agradecer demais aí ter participado. E assim, eu não tenho muito o que falar, vocês estão fazendo um trabalho espetacular. Assim, é uma coisa que só a existência é uma resistência, ao mesmo tempo são dois trabalhos com perfis diferentes, mas que se completam no final dessa linha. E aí é só dar os parabéns, dizer para vocês seguirem em frente. Quem sou eu para dizer isso, mas gostaria de estar fazendo alguma coisa parecida, né? Mas é isso, cada um com seu perfil e parabéns. É só aplausos aí para vocês. É isso. Ok. Valéria, eu vou deixar os instantes finais aí para as suas despedidas, e dizendo que a gente se sente muito honrado em poder conhecer e divulgar esse trabalho tão importante que você realiza aí na comunidade, na Pedreira Prado Lopes. Eu queria agradecer, né? E também falar um pouco assim, bem rapidinho, que o nosso jornal aqui, a gente gasta muito para fazer assim, a gente tira do prato para poder pôr ele no ar, né? A gente ainda não tem ninguém que apoie a gente ainda, muita gente querendo as nossas imagens, usando as nossas imagens, mas eu estou vendo aqui o Wesley Brasil falar e assim, eu fico pensando isso, né? O tanto que é importante a gente valorizar o nosso trabalho e acreditar nele, né? E só a gente pode fazer com que ele cresça mais. Então, eu queria agradecer, né, a ABI, eu quero agradecer de coração mesmo de estar aqui, de poder falar do nosso jornal, do nosso trabalho. Amei conhecer o Wesley, cada um aqui, e é isso, né? A gente vai trocando e vai aprendendo mais, assim. Eu tive altas ideias enquanto ele estava falando aqui. Então, assim, muita gratidão mesmo. Legal. Daí, Wesley, olha aí, um intercâmbio com Belo Horizonte, né? Baixada Fluminense, Minas Gerais, Belo Horizonte, municípios da Baixada de Belo Horizonte, através do trabalho importante que vocês realizam para as suas localidades, para onde vocês circulam, para os amigos de vocês, né? Para as pessoas que estão acompanhando vocês de perto e certamente aprendendo muito. E nós também agradecemos a participação aqui, Wesley. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Valeu. Estamos aí. Estamos juntos. Camila, mais uma vez, muito obrigado aí nos bastidores, atendendo aqui a nossa colaboração aqui. Valeu, Camila. Até a próxima. Imagina, Obrigado. Marcos.
Tchau, Então, aí, gente. Obrigada aí por tudo. Ótima Tchau, a tchau. conversa hoje. Valeu, gente. Muito obrigado, hein? obrigado. Um abraço para vocês. Tudo bom. Tchau, tchau. Esse foi mais um Tchau, tchau. programa Valeu. na Semana da Consciência Negra. No mês da Consciência Negra, nós conversamos com Valéria Borges, comunicadora popular em Belo Horizonte, comunicadora da periferia, e o Wesley Brasil, né? Pertinho da gente, pertinho da Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro. Ele está na Baixada Fluminense, né? Estamos próximos, somos vizinhos. Apareça quando quiser tomar um café e conhecer mais nosso trabalho aqui. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Obrigado, Werneck. Tudo de bom.